Olá, meus queridos, Pastor Bruno passando por aqui para mais um devocional de 2022. Hoje, o episódio número 18 de 365. Vamos ao texto que está em Provérbios capítulo 22, verso 28. Não tente aumentar sua propriedade mudando os antigos marcos. O que essa palavra tem para nos ensinar no dia de hoje? É que nós não devemos mudar a nossa essência, mudar coisas que são determinantes. Os marcos ou as cercas, se você vem do interior como eu, você é acostumado a ver fazendas sendo divididas apenas com uma cerca, seja ela de madeira ou de arame. Essas cercas, elas nos mostram até onde vai a propriedade de cada pessoa. Salomão escrevendo, ele dá esse exemplo dos marcos que demarcavam as propriedades e ele está dizendo, olha, não tente aumentar a sua propriedade, aumentar o seu patrimônio, a sua renda, melhorar a sua vida mudando marcos antigos, ou seja, mudando a cerca de lugar, negociando aquilo que é inegociável. O que a Bíblia está dizendo é que nós não podemos negociar aquilo que Deus colocou em nossos corações, aquilo que Deus já anteriormente falou. Queridos, Deus, Ele continua a falar nos dias de hoje, isso eu concordo. Eu entendo que Deus ele continua falando através de homens de Deus, através de profetas, através da sua palavra, através da Bíblia. É muito bom nós pegarmos uma versão nova da Bíblia que tem uma linguagem muito clara. Mas Deus jamais vai dizer uma coisa e depois dizer outra se contradizendo. Deus não muda os antigos marcos. Aquilo que ele disse que era errado, aquilo que ele disse que condena, ele continua condenando e continua sendo errado. É bem verdade que o nosso mundo muda, ele está em constante mudança e muitas vezes nós precisamos nos adequar. Eu estava conversando com um grande amigo esse final de semana e ele me dizendo sobre uma nova forma de ensinar a palavra de Deus, de ensinar a teologia, que não seja somente a parte teórica, mas que tenha a presença do Espírito Santo nos ensinando, aonde o testemunho também conte como ensinamento. E nós podemos mudar as formas com que as coisas são ditas, nós podemos mudar a forma com que as coisas são colocadas, mas jamais podemos mudar os marcos. Aquilo que Deus disse no passado que era errado, continua sendo errado. Aquilo que Deus disse que era para ser feito, continua sendo necessário ser feito. Não mude os antigos marcos. Não procure se dar bem, aumentar as suas riquezas, aumentar suas propriedades ou fazer determinada coisa para ser visto, mudando antigos marcos. Permaneça na palavra de Deus, ela é a razão pela qual nós vivemos e existimos. A palavra de Deus é a revelação de Deus para nós. Tá com dúvida se alguma coisa pode ser feita ou não pode ser feita? Vá para a palavra de Deus. Ela é a resposta para as nossas vidas. Deus tem vida de prosperidade, Deus tem vida de bênçãos, Deus tem vida de alegria para nós. Mas nós não devemos mudar os antigos marcos. Temos que ser fiéis a Ele. É comum nós dizermos, Deus é fiel. Mas a pergunta que fica é, nós somos fiéis à sua palavra? Aquilo que Ele tem dito? Ou por vezes nós achamos que a Bíblia está obsoleta e antiga? A Bíblia é o livro mais atual que nós podemos dizer. Existe até uma frase que diz que a Bíblia é mais atual do que o jornal que vai sair amanhã na banca. Debruce nesse livro. Leia esse livro, coloque as palavras deste livro no seu coração e você com certeza terá uma vida bem-sucedida. Deus abençoe você, em nome de Jesus.